tal ajuda bastante. Quero compartilhar com você uma palavra que o Senhor vem falando comigo já há um tempo, mas vez por outra o Senhor vai falando comigo sobre essa palavra. E quando eu comecei a orar a respeito desse culto, a respeito desse encontro, quando eu recebi o convite, o Senhor voltou a remover, a mover o terreno do meu coração com essa palavra. Daniel capítulo 1. E eu quero que a gente entenda como fazer escolhas acertadas na vida e como essas escolhas impactam a nossa vida no presente e no futuro também. E nós precisamos tomar como orientação uma vida de oração e a palavra para tomarmos decisões mais acertadas. Eu quero compartilhar com você um exemplo de um jovem, de alguns jovens que fizeram a escolha certa e tiveram suas vidas impactadas e impactaram tantas outras vidas no ambiente em que eles foram inseridos. Daniel capítulo 1, quero ler com você, compartilhar com você do versículo 1 ao versículo 20. Amém? Vamos então. Daniel na corte de Nabucodonosor. No terceiro ano do reinado de Joaquim, em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e cercou a cidade, ou seja, a cidade foi ali saqueada. O Senhor lhe deu vitória sobre Joaquim, rei de Judá, e permitiu que levasse para a terra da Babilônia alguns dos utensílios sagrados do templo de Deus. Nabucodonosor os colocou na casa do tesouro de seu Deus. O rei ordenou que Aspenaz, o chefe de seus oficiais, trouxesse ao palácio alguns dos jovens israelitas da família real e de outras famílias da nobreza. Disse o rei: escolha somente rapazes saudáveis e de boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento, que tenham entendimento e bom senso e sejam capacitados para servir no palácio real. Ensine a esses jovens a língua e a literatura da Babilônia. O rei determinou que recebessem de suas próprias cozinhas uma porção diária de alimento e vinho. Os rapazes seriam treinados durante 3 anos e depois passariam a servir ao rei. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre os escolhidos. O chefe dos oficiais lhes deu novos nomes babilônios. Daniel passou a ser chamado de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abednego. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Deus havia feito que o chefe dos oficiais mostrasse compaixão e simpatia a Daniel. Apesar disso, Aspenaz disse: tenho medo de meu senhor, o rei. Ele determinou o alimento que vocês devem comer e o vinho que devem beber. Se ficarem com a aparência abatida em comparação com outros jovens de sua idade, temo que o rei mande cortar minha cabeça. Daniel falou com o assistente designado pelo chefe dos oficiais para cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias. Faça uma experiência conosco durante 10 dias, disse. Dê-nos apenas legumes para comer e água para beber. Terminados os 10 dias, compare nossa aparência com a dos outros capazes que comem a comida do rei. Depois, decida de acordo com o que você vir. O assistente concordou com a sugestão e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, Daniel e seus 3 amigos pareciam mais saudáveis e bem nutridos que os outros rapazes que se alimentavam da comida do rei. Depois disso, o assistente só lhes dava legumes em vez da comida e do vinho servidos aos outros. Deus concedeu aos 4 rapazes aptidão em comum para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria, e a Daniel concedeu a capacidade especial de interpretar sonhos e visões. Ao término do período de treinamento ordenado pelo rei, o chefe dos oficiais levou todos os rapazes a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e nenhum o impressionou tanto quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E assim passaram a servir ao rei. Sempre que o rei os consultava sobre alguma questão que exigia sabedoria e discernimento, observava que eles eram 10 vezes mais capazes que todos os magos e encantadores do seu reino. Amém? Eu acho que eu nem precisava pregar, né? Porque o texto fala tanto por si só, mas eu entendo que eu tenho a responsabilidade de trazer uma exposição acerca do texto. Gente, nós vivemos um tempo em que
Nós nunca vivemos um tempo em que as nossas decisões tivessem impacto tão rápido quanto nós temos hoje. Principalmente porque hoje nós temos aí o advento da internet, a evolução das redes sociais, todo mundo tem um smartphone aí na mão. A gente está sempre tomando decisões e dando opiniões e fazendo escalada de decisões. Mas eu começo a perceber qual é a nossa orientação quando nós precisamos tomar decisões em lugares e ambientes tão hostis pelos quais nós estamos vivendo. Se nós observarmos a palavra aqui, nós vamos perceber que a cidade de Judá foi saqueada pela Babilônia. Tudo que era do povo, tudo que era do templo, eles levaram para a Babilônia, e agora Daniel e seus amigos, e certamente tantos outros, foram levados como escravos a servir numa cidade, num país totalmente distante, diferente, de uma cultura totalmente diferente, de uma religião, de uma crença totalmente diferente da que eles estavam acostumados. Eles não estavam mais com os pais, eles não estavam mais com a família, eles foram arrancados do convívio social, e agora eles se acharam numa terra totalmente estranha e pagã. Como é que você vai manter uma saúde mental? Hoje a gente fala em saúde mental, tanto em saúde mental, né? Como é que você vai manter uma saúde mental quando você simplesmente é tirado do lugar em que você não queria estar? E como você também não permitiu o teu coração azedar quando você vai parar no lugar que você também não queria estar? Mas aí então começa, Daniel e seus amigos começam a tomar uma escalada de decisões que passaram a fazer parte do presente, mas também impactaram o seu futuro. Quando a gente olha para a palavra e a gente começa a perceber que já naquele contexto da Babilônia, quando eles tiveram seus nomes trocados, tentaram mexer com a identidade daqueles jovens, quando tentaram inserir uma nova cultura, uma cultura totalmente pagã, totalmente contrária aos princípios da palavra de Deus. E agora, quando a gente olha para Daniel capítulo 1, versículo 8, nós vemos a primeira decisão que foi tomada naquele contexto. Daniel decidiu no seu coração não se contaminar. A primeira decisão que Daniel tomou, ele não se contaminar. E nós sabemos que fazer a diferença, manter uma decisão firme num ambiente hostil, a gente está sujeito à retaliação. Sim ou não, gente? Sim. Se você está num ambiente escolar, se você está na sua faculdade, se você está num ambiente de trabalho, e aí você toma uma decisão contrária, as pessoas estão acostumadas a serem corruptas, a tomarem atitudes corruptas. Você diz assim: eu não vou me corromper, eu não vou me misturar com isso, e aí você é hostilizado por causa disso. Se você coloca uma opinião contrária àquilo que todo mundo está dizendo na rede social, você também é hostilizado por causa disso. Mas Daniel nos ensina que a nossa decisão deve ser uma decisão firme. Onde é que estava baseada a decisão de Daniel? Daniel não tomou essa decisão porque tirou a informação de trás da orelha, não. Daniel, ele tomou a decisão baseada nos princípios da palavra de Deus. Daniel tinha uma vida firmada na palavra de Deus. Daniel era um jovem na sua faixa de 17 anos, e naquele momento ele decidiu: não, eu não vou me contaminar, eu não vou me corromper, eu não vou me misturar. E olha, gente, a gente não tem a consciência do que Deus pode fazer na nossa vida se nós decidirmos pela presença dEle na nossa vida. Se nós guiarmos a nossa vida pelos princípios da palavra de Deus, nós não temos noção das coisas gloriosas que Deus pode fazer. Mas a gente não quer correr risco. A gente não quer correr risco. A gente quer sair bem na foto. A gente quer estar bem com a galera. A gente prefere passar despercebido. Ou prefere passar percebido fazendo o contrário. A primeira decisão, Daniel decidiu não se contaminar. E Daniel falou assim: olha, dá só legume para a gente comer, não oferece essa comida para a gente não. E aí prova se nós não vamos estar mais fortes,
prova se nós não vamos estar mais saudáveis do que os demais jovens. Gente, só quem tem vida com Deus pode fazer prova do que Deus pode fazer. Só quem tem vida com Deus. Quem não tem vida com Deus não tem autoridade. Não tem autoridade. Só quem tem vida com Deus tem convicção do que Deus pode fazer. Aí ele diz assim, não vou me misturar, não vou me contaminar, eu vou manter a minha pureza, eu vou manter a minha santidade, eu vou manter os meus princípios na palavra de Deus convictos, eu vou manter a minha convicção. Faz a prova. Faz a prova. Nós precisamos ter uma convicção de quem Deus é na nossa vida e do que o Senhor representa na nossa vida, e isso vai basear as nossas decisões. Daniel não se contaminou, Daniel não se deixou hostilizar, Daniel não teve o coração amargo, mas Daniel usou aquele ambiente difícil para fazer a diferença. Essa é a primeira decisão de Daniel. Decida por princípios que norteiam a sua vida através da palavra de Deus. Tome as decisões certas. Senhor, é isso que eu preciso fazer? É esse lugar que eu preciso estar? Esse relacionamento eu preciso me envolver? Experimenta. Se você tomar decisões baseadas à luz da palavra de Deus, a presença de Deus, você vai experimentar coisas gloriosas na sua vida. Daniel podia fazer isso. Daniel tinha essa autoridade. E aí a gente vai percebendo também que, à medida que eles foram provados, a palavra diz no versículo 15, que passados os 10 dias, Daniel e seus 3 amigos pareciam mais saudáveis, bem nutridos. Tem uma versão que diz que eles eram mais fortes. Como é que uma pessoa que passa esse tempo aqui comendo legumes e tomando água vai ficar mais forte do que quem come a melhor comida do palácio? Quando você toma as decisões acertadas, Deus entra em teu favor. Você pode beber água, mas o Espírito Santo vai te fortalecer. Você pode estar passando uma fase difícil, mas se você optar pela presença de Deus, o Senhor vai te sustentar, porque foi no deserto que Deus mandou os corvos alimentar o profeta Elias, mas porque o profeta Elias andava em obediência ao Senhor. O profeta Elias não estava preocupado com a sua própria vontade. O profeta Elias não estava preocupado em sair bem na fita com as outras pessoas. O profeta estava preocupado em obedecer e cumprir com a vontade de Deus. E Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele, com quem tem compromisso com a sua palavra. Ninguém que não tem compromisso com Deus pode requerer alguma coisa desse Deus. Agora, se você tem compromisso com Deus, você se prepara. Você se prepara, porque você vai experimentar coisas sobrenaturais. Eu me lembro que há alguns anos, a minha mãe fez uma cirurgia, e aí a gente ficou alguns dias no hospital, e um dia eu vim em casa para organizar a casa, algumas coisas ali, revezei com meu irmão. E aí eu cheguei em casa já à noite, para tentar fazer alguma coisa por volta de umas 9 da noite, e fui ligar para alguns parentes, alguma coisa assim, e no dia seguinte eu tinha que voltar de manhã. E aí eu organizei algumas coisas em casa, conversei com alguns parentes e tal, estava tudo sob controle, e aí eu deitei 2:30 da manhã. Eu precisava estar de pé às 5 para estar no hospital às 8. Aí eu fiz uma oração. Falei, Senhor, eu sei que alguém pode rir, mas foi sério isso que eu fiz. Falei, Senhor, eu preciso de um revestimento de poder sobrenatural desse sono, de 2h30, como se eu tivesse dormido 8 horas. Eu fiz essa oração diante do Senhor e dormi. Dormi como se tivesse sido anestesiado. O relógio despertou às 5 da manhã. O relógio despertou, falei para a Carol que eu tenho o hábito de colocar o relógio para despertar longe, porque ele despertou, levanta imediatamente. O relógio despertou 5 da manhã, para eu sair às 6 para estar no hospital às 8 da manhã. E eu levantei forte,
disposto, como se estivesse dormido 8 horas naquela noite. Amém? Gente, às vezes a gente acha assim, eu vou orar só quando tiver uma enfermidade lá na minha família grave, quando alguém tiver lá, lá nas drogas lá, quando alguém que a gente pensa que não tem jeito lá, não tem salvação, aquele eu vou orar. Mas gente, Deus quer fazer parte da nossa vida, no nosso dia a dia. Deus quer suprir a tua necessidade no teu dia a dia. Então chama a Deus para essa conversa, chama a Deus para o teu dia a dia, chama a Deus para esse compromisso, chama a Deus para fazer parte dos teus dias. Quando Jesus falou para aquela igreja em Apocalipse, eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta. Ué, gente, se Jesus era o Senhor da igreja, e ele falou, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, então Jesus estava do lado de fora. Me explica que essa equação não fecha, essa conta não fecha. Se Jesus era o Senhor da igreja, ele estava do lado de fora, ele falou assim, se alguém ouvir a minha voz. E eu imagino que essa igreja, de repente, era uma igreja operante e até com muitas qualidades, mas era uma igreja que ia empurrando assim Jesus para fora, e aí vai ficando cada vez mais longe, cada vez mais longe, cada vez mais longe. Quando eu li esse texto um tempo, eu fiquei pensando, meu Deus, a gente não é assim? A gente vai viver na vida como a gente quer, e a gente vai empurrando Jesus para fora, porque a gente está apoiado mesmo no nosso diploma, na nossa formação acadêmica, na nossa influência, e no nosso cargo lá na igreja, ou porque você é carismático, e a gente esquece de Deus e vai empurrando Jesus para fora, e Ele está até chamando assim lá longe, mas a gente não está percebendo, porque a gente está ocupado em cumprir com a nossa agenda, e o Senhor não está fazendo parte de coisa alguma. Quando a gente traz Deus para a nossa vida, chama Deus para a nossa vida, Ele faz isso aqui, ó. Depois daquela experiência, os jovens eles eram mais saudáveis, mais nutridos, porque o Senhor entrou em providência em favor da vida daqueles jovens. Mas tudo começou com uma decisão: a decisão de não se contaminar, a decisão de manter o compromisso, a decisão de permanecer na presença de Deus. E é isso que Deus quer de cada um de nós. Deus não quer diferente disso não, gente. Deus não mudou não. Deus não faz firula não. É isso aqui que Deus requer de nós. É isso aqui. E aí a gente vai percebendo que eles eram mais fortes, eram mais sadios. E aí a palavra diz no versículo 17 que Deus concedeu aos 4 rapazes aptidão incomum, na minha versão, para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria. Aptidão incomum. Você quer fazer algo incomum para Deus? Amém? Você quer que Deus te use de forma poderosa? Você quer revelações de Deus para fazer coisas que as pessoas não estão acostumadas a fazer? Amém ou não amém? Amém? Então se prepare. Se você estiver na presença de Deus, Deus pode te dar aptidão incomum, capacidade incomum. Deus pode te dar uma sabedoria sobrenatural. Deus pode te dar um discernimento claro. E às vezes não é necessariamente para alguma coisa na igreja, não, gente. Que a nossa vida não é só aqui, não. Às vezes você precisa organizar as contas do mês. Como é que eu faço para resolver tudo isso com um salário mínimo? Se você bater o teu joelho no chão e pedir graça e sabedoria a Deus, Ele vai te dar, porque já fez comigo. Porque antes eu vivia com salário, e aí depois de um tempo eu passei a viver com 40% daquele salário. E alguma coisa Deus fez, porque a conta não fechava, eu fazia os cálculos, a conta não fechava, mas as coisas aconteciam. Alguma coisa no céu Deus aprontou. Deus pode te dar sabedoria, aptidão, capacidade incomum para você lidar com situações do seu dia a dia. Aí você fala assim, eu já tentei até agora, mas eu não sei de onde vem isso. Você não tentou tudo que você precisava tentar.
De repente você tentou até agora porque você está confiado na sua própria força. E nós perdemos, gente, de verdade, nós perdemos essa consciência do sobrenatural. Nós perdemos. A gente começou a misturar um monte de coisas, mas Deus continua agindo sobrenaturalmente no nosso mundo natural. Deus pode. E Deus começou a agir. Eu creio, pela palavra, que a decisão de Daniel de não se contaminar, a decisão dos seus amigos de não se contaminarem, abriu um portal para liberar o sobrenatural de Deus sobre a vida deles. E isso se tornou visível em todo aquele palácio. E a palavra continua dizendo que a Daniel concedeu a capacidade especial de interpretar sonhos e visões. Deus age não só no mundo natural, na capacidade natural, mas Deus age também no sobrenatural. Deus quer te dar visões, sonhos sobrenaturais. Deus quer te dar capacitações que vêm do alto pelo Espírito Santo. O Espírito Santo mora dentro de você. Não subestima a presença do Espírito Santo, porque o Deus que fez todas as coisas, Ele mora dentro de mim e de você. Ele pode fazer, como diz a palavra, infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. O poder de Deus opera em nós, mas nós precisamos ter a chave para liberar a ação de Deus sobre a nossa vida. E essa chave é a obediência, é o compromisso, é estar na presença de Deus, é não negociar a presença de Deus, é não negociar os valores da palavra de Deus, é não viver meio mundo, meio na igreja, mas é ter os pés firmados na rocha que é o Senhor Jesus, é passar tempo na presença de Deus, é como nós cantamos aqui, é escolher a boa parte. E Jesus já disse, a canção só diz o que Jesus já falou, que essa parte não nos será tirada. Não nos será tirada. Mas nós estamos escolhendo o que pode ser tirado. O que pode ser tirado nós estamos escolhendo. E a boa parte nós não estamos escolhendo. Então alguma coisa está errada aí. Mas se nós escolhermos a boa parte, Ele vai fazer o sobrenatural. Daniel recebeu capacidade especial. Deus pode te dar sonhos? Sim. Deus pode te dar visões? Sim. Deus pode alargar a capacidade que você tem em alguma área da sua vida? Sim. Deus pode te dar uma direção específica para resolver algum problema? Sim. Deus pode. Eu não posso, você não pode, o pastor da igreja não pode, seu pai não pode, sua mãe não pode, mas Deus pode. Porque a Bíblia garante que Ele pode fazer infinitamente mais, e Deus pode fazer. Você acorda, olha no espelho e fala assim, ó, Deus pode fazer infinitamente mais. Deus pode. Lá em casa eu tenho um espaço lá de oração. Eu já cultivo esse hábito já há alguns anos. E aí eu vou sempre renovando lá os textos, né? Que eu vou lendo. E aí eu coloquei lá na parede lá o quadro lá, com os textos que vem me renovando naquele tempo. E aí toda vez que eu entro naquele lugar de oração, eu estou ali proclamando a palavra de Deus. E um dos textos que mais impactou era adolescente, quando eu me converti, eu tinha 13 anos. E aí um dos textos que me impactou foi de Efésios 3:20. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que em nós opera. Efésios 3:20. Aí quando eu entro naquele lugar de oração, eu falo assim, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Aí eu estava lendo Jeremias há um tempo, e eu estava lendo Jeremias 29, que diz que Deus tem pensamentos de paz e não de mal. E às vezes você está passando um tempo difícil e fala assim, Deus tem pensamento de paz sobre mim. Deus tem pensamentos elevados sobre a minha vida. Deus tem sonhos sobrenaturais sobre a minha vida. Você precisa verbalizar isso, acreditar nisso.
Nós somos o povo que mais tem Bíblia. Bíblia de tudo quanto é versão, de tudo quanto é cor, Bíblia digital, e a gente é o povo que talvez menos leia essa Bíblia, menos se deixa ser transformado por ela, e talvez o que menos acredita. Que se a gente não lê, não tem contato, você não vai acreditar mesmo não. Mas se você ler alguma coisa do horóscopo lá na revista, lá no jornal, você vai acreditar. Não faz o menor sentido. Mas a palavra de Deus, gente, é o único livro que você lê e o autor está presente. Único. Quanto você está aí em contato com a palavra de Deus, o Espírito Santo está trazendo essas verdades e colocando dentro de você. E é isso que vai nos transformar. E a palavra continua dizendo, e aqui eu quero encerrar. E a palavra diz que, ao término do período, versículo 18, de treinamento ordenado pelo rei, o chefe dos oficiais levou todos os rapazes a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e nenhum, olha os detalhes, e nenhum o impressionou tanto quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Eles se destacaram naquele ambiente, eles se destacaram naquele lugar, e assim passaram a servir ao rei. Sempre que o rei os consultava sobre alguma questão que exigia sabedoria e discernimento, observava que eles eram quantas vezes? 10 vezes. 10 vezes mais capazes que todos os magos e encantadores do seu reino. Quem eram os magos e quem eram os encantadores? Eles eram os especialistas da época. O rei tinha um sonho, os magos e os encantadores, eles eram responsáveis por trazer interpretação. Mas aqueles jovens, que eram jovens estrangeiros, eles não eram habilitados para essa função, mas Deus os capacitou e derramou sobre eles essa capacidade. E a gente vai percebendo, né, se a gente for seguindo aqui, e Daniel continuou no palácio até o primeiro ano do reinado de Ciro. Mas eles se destacaram. E a gente vai, o livro de Daniel é um livro fantástico. A Bíblia toda, né? Mas o livro de Daniel é um livro fantástico. Porque ele fala dos desdobramentos de uma decisão. Gente, a gente precisa tomar decisões todos os dias. Se você fala assim, hoje eu não vou levantar às 8, não, hoje eu vou levantar às 11. Você tomou uma decisão de ficar na cama até mais tarde. Hoje eu não vou fazer nada. O não fazer nada também é uma decisão, de não fazer nada. Também é uma decisão. A gente vive o tempo todo tomando decisões e fazendo escolhas. Eu vou tirar umas férias da igreja, sim. Vou tirar umas férias do ministério. Eu não vou servir agora, não. Você também está... Quando você decide ficar na inércia, você também está tomando uma decisão. Hoje eu não vou orar, não, né? As pessoas me perguntam, né, assim, você ora sempre? Eu oro sempre. Você ora sem vontade? Oro sem vontade. Porque eu também bebo água mesmo sem vontade. Eu oro sem vontade. Porque oração não tem a ver com sentimento. Oração não tem a ver com vontade, tem nada a ver com vontade, não tem nada a ver. Tem dia que você não levanta sem vontade de trabalhar. Eu amo o que eu faço, eu sou professor, eu amo o que eu faço. Eu faço a mesma coisa há quase 25 anos. Eu amo o que eu faço. Tem dia que você levanta sem vontade de trabalhar? Com certeza. Quarta-feira foi um dia. O relógio despertou e falou assim, poxa, eu preciso trabalhar, mas eu queria ficar um pouquinho mais. Mas o que eu fiz? Não depende disso. Não depende de eu sentir. Depende de uma decisão. Eu tenho um compromisso no local onde eu trabalho, eu tenho alunos que me esperam, eu fui contratado por essa empresa, eu vou levantar e vou trabalhar. Depois eu resolvo com a minha vontade. Deixa isso para depois, sem romantismo. Então, ore com vontade. Ore sem vontade. Ore sentindo a presença de Deus. Ore sem sentir também. Adore a Deus com vontade.
adore a Deus também sem vontade. Isso não tem a ver com vontade, gente. Não tem a ver com vontade. Não tem a ver com sentimento. Tem a ver com entendimento. Você pode não estar sentindo nada, mas enquanto você está orando, lendo a palavra, Deus está fazendo algo mesmo sem você sentir. Eu estou sem vontade de levantar minha mão, minha vida hoje está devastada. Mas você continua adorando a Deus porque você entende que Deus é digno. Isso é um entendimento, isso não é sentimento. São escolhas que nós fazemos na nossa vida. E eu quero encerrar minha palavra convidando você a fazer uma escolha. Daniel e seus amigos escolheram por Deus, a presença de Deus, porque a presença de Deus era uma prioridade na vida deles. Deus faz algumas coisas, eu vejo que Deus faz algumas coisas por fulano de tal e não está fazendo nada na minha vida. Será? Deus não tem filhos prediletos. Deus não tem filhos prediletos. Deus tem filhos que prediletam a presença dele. Isso Deus tem. Deus tem filhos que escolhem estar na presença dele. Deus tem filhos que escolhem se comprometer. Isso Deus tem. Filhos prediletos Deus não tem, não. Então nós precisamos fazer uma escolha. Fazer uma escolha de estar na presença de Deus. Fazer uma escolha de adorar a Deus. Fazer uma escolha de orar mais. Falar assim, poxa, nós estamos entrando no mês de maio e eu não orei um dia. Então, você pode mudar essa situação ali, né? Você pode. Poxa, não estou servindo no ministério. Você pode se engajar. Poxa, eu ainda não tenho Jesus como o Senhor da minha vida. Você pode tomar essa decisão. A graça está à nossa disposição. O sangue de Jesus foi derramado para salvar a todos nós. Você pode tomar essa decisão. Queria que você fechasse os seus olhos. E eu quero convidar você, alguns minutos apenas, eu quero encerrar de fato. Se talvez você chegou aqui nessa noite, você não tomou essa decisão mais importante. Eu preciso orar, eu preciso servir. Se você não tomou a decisão de receber Jesus como o teu único e suficiente Salvador, entendendo que você é pecador, que Jesus morreu no teu lugar, aquela cruz era minha, era tua, mas Ele foi lá e tomou o teu lugar, o nosso lugar, mas você ainda não tomou essa decisão, fala assim, eu quero esse Jesus na minha vida, eu entendo que não há outro Deus igual a esse, e não há mesmo, não tem mesmo. Mas se você está aqui, e você quer tomar a decisão das decisões, o passo que vai mudar a tua vida, não só aqui, como você caminha aqui, mas por toda a eternidade, e aí você quer tomar essa decisão, de receber Jesus como teu único, suficiente Salvador, não sei se há alguém aqui nessa noite, que quer tomar essa decisão, fala assim, eu quero tomar essa decisão, o apelo inicial é para essa decisão, de receber Jesus como teu único suficiente Salvador, eterno Salvador. Se alguém, queria que você manifestasse levantando a sua mão. Levantando a sua mão, eu vou ver você daqui, eu vou entender que você está tomando essa decisão. Eu estou recebendo Jesus como meu único e suficiente Salvador. Eu estou recebendo a presença de Deus na minha vida. Eu entendo que sem Jesus eu estou irremediavelmente perdido. E eu não posso viver dessa maneira, perdido. Você não pode viver ser perdido se se já existe a solução para você ser achado e contemplar a eternidade. Se alguém, queria que você levantasse a sua mão. Meu segundo apelo, se alguém afastado da presença de Deus, você é semelhança daquele filho pródigo, você se afastou da casa do pai, da presença do pai, e você agora vive uma vida totalmente à margem do plano que Deus estabeleceu para você, e aí você quer tomar essa decisão. Se você puder levantar sua mão, também quero orar por você nessa noite. Se você quer tomar a decisão de estar mais engajado, servindo, orando, fala, Senhor, eu quero esse compromisso diante do Senhor. Eu não tenho orado, eu não tenho te buscado na palavra,
Eu quero tomar a decisão de ter a minha consciência firme na Tua presença. Eu quero fazer boas escolhas, Senhor. Se você puder levantar sua mão. Amém, amém. Se vocês puderem vir aqui, nós vamos orar por vocês. Se há mais alguém, nós vamos orar. Nós vamos orar. Deus abençoe vocês. Nós vamos orar aqui e agradecer ao Senhor por essas vidas. Estão decidindo pela presença de Deus, por mais de Deus, pela vida de Deus sobre a vida deles. Em nome de Jesus, nós vamos orar. Quero pedir ao pastor Guilherme que viesse aqui e orasse por essas vidas. E assim nós vamos estar encerrando esse momento nessa noite. Em nome de Jesus. Se você puder ficar de pé, estender suas mãos para cá. Vamos orar, abençoar essas vidas, crendo que o Espírito Santo vai fazer a obra, aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que vai além de nós, em nome de Jesus. Pastor. Justo e verdadeiro, ó Senhor, a Tua palavra é viva e eficaz, mais cortante do que faca de 2 gumes, que penetra na divisão da alma e do espírito. E hoje a Sua palavra veio e penetrou na divisão em nós, nos nossos corações e na vida desses irmãos que vieram aqui dizer que querem mais do Senhor. Vai dizer que querem uma vida mais junto do Senhor, mais cheia da Tua presença. Eles querem, Senhor, que o ser deles, como a corça anseia por águas, assim eles anseiem pela Tua presença. Que o Senhor conceda a graça dia a dia, Senhor, para que eles cresçam nisso, para que eles encontrem o regozijo e o deleite que existe na Tua presença, na Tua palavra que nos alimenta, da Tua água que é o Teu Espírito Santo que nos dessedenta dia a dia. Ó Senhor, concede essa graça a eles, que eles sintam que receberam já isso de Ti, porque esta é a Tua vontade. Obrigado pela vida do meu irmão, que atendeu o chamado, o nosso pedido, e esteve aqui nos abençoando e trazendo essa palavra para a Tua igreja. Que o Senhor abençoe seu ministério e a sua vida, que ele seja guardado por Ti de todas as artimanhas, e que ele ande firme e constante nos seus caminhos, sendo uma bênção no Teu reino para a Tua glória. E agora, Senhor, nos despede. Tem mais alguma coisa para fazer? Senhor, nos despede em paz agora. Vai conosco, que essa semana seja uma semana de experiências contigo, de boas escolhas, ó Deus, de escolhermos a boa parte, ó Deus, de nos interessar